Eu perdi uma das coisas mais preciosas que eu tinha. Quando eu vi, já era. Já tinha ido. Já tinha passado. E eu não sei, provavelmente você já passou por uma situação igual, mas eu refleti naquele dia e eu tentei não cometer o mesmo erro. Posso dizer, recentemente, eu fui buscar alguma coisa no celular para poder pesquisar. Não me lembro agora exatamente o que era. E aí, pesquisando, eu fui em outro aplicativo, fui verificar uma outra coisa, fui ver uma conversa, fui ver uma rede social. E aí eu fiquei durante um determinado tempo. E aí, quando eu fui observar, já tinham se passado algumas horas. Eu, pra falar a verdade, já tinha passado por isso antes, mas não como nesse dia. O tempo foi muito maior. E eu tava tão distraída ali que eu não percebi. Engraçado porque eu ainda tinha coisas a fazer, só que eu não fiz. E aí eu quero trazer pra você: quantas vezes você deixou de fazer coisas que você tinha que fazer, que eram mais importantes? Você deveria ter colocado ali como as primeiras coisas do seu dia e você simplesmente se distraiu com o celular, se distraiu numa conversa, numa determinada coisa que não tinha importância ou quase nada de importância em comparação com aquilo que você tinha que fazer naquele dia. E aí eu comecei a me perceber mais. E aí, assim, eu pude me policiar melhor. Mas eu perdi uma das coisas que eu considero que nós temos de mais precioso: o nosso tempo. Eu perdi o meu tempo e não tem como voltar atrás, eu não consigo recuperar esse tempo, não dá mais. Mas eu consigo, a partir de hoje, melhorar e de forma gradual e fazendo com que o meu tempo seja melhor aproveitado. Uma dica que eu ouvi uma vez, e aí eu procuro colocar isso em prática, é: faça uma lista. Eu não faço literalmente a lista, eu faço mentalmente, mas quem gostar aí, às vezes para visualizar é muito melhor, faça uma lista das coisas mais importantes, da mais importante até a menos importante. E não passe para a seguinte enquanto você não concluir aquilo que você colocou como prioridade no seu dia, que você deve fazer naquele dia, para que você tenha uma praticidade, para que você não procrastine, para que você consiga realizar tudo que você tem para realizar naquele dia. E dependendo, se você conseguir otimizar esse tempo, você consegue ter um tempo livre, seja de 1 hora, seja menos, seja mais, para poder fazer uma coisa mais descontraída, que não tem tanta importância assim, como por exemplo, ver alguma rede social que você tenha, ou fazer alguma coisa que não, sabe, não demanda ali, não realmente é importante ali, mas que é um lazer, é uma coisa mais tranquila. Porque você deixa de fazer coisas importantes e vai empurrando com a barriga, e quando você vê, você não tá fazendo mais o que você tinha que fazer naquele dia. E aí o que você podia deixar para fazer ou no outro dia, ou pro final do dia, tendo esse tempo. É engraçado porque no dia que eu falei assim: hoje eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, que é mais importante, que eu tenho para fazer hoje. E aí, sobrando tempo, eu faço uma coisa mais ridícula, digamos assim. E aí eu fiz, e olha, sobrou tempo para eu fazer, para ficar mais tranquila naquele dia, sabe? Então é uma sugestão que eu tenho para você. Não sei como é a sua rotina, não sei como é o seu dia a dia, mas eu me policiei e tenho que fazer isso todos os dias, porque na média a gente pode se pegar em algum momento, sim,
olhando às vezes um celular ou uma rede social, algo que não seja essencial, necessário que você faça, e aí você tá trocando em fazer aquilo que você tinha, pelo menos deveria ter como prioridade na sua vida, e tá colocando isso no lugar. E aí você procrastina, você não faz, você deixa o mais importante para depois, e isso vai acumulando. Então, é uma coisa, entre aspas, simples, mas que a gente tem que ficar em cima e se policiar para não cometer os mesmos erros e não perder o tempo precioso que nós temos para fazer o nosso dia render, para fazer o nosso dia dar certo, fluir de uma maneira tranquila, de uma maneira em que você vai depois deitar ou ter o seu momento de descanso, depois quando chegar em casa e falar: eu consegui fazer tudo o que eu tinha para fazer hoje. E é isso. Não se preocupando com o amanhã, porque no amanhã, quando ele chegar, vai ser hoje e você vai fazer o que tiver para fazer nesse dia. Mas é não deixar o mais importante para depois e colocar o que às vezes não tem praticamente valor para fazer agora e ir se distraindo. E o tempo vai passando, você não vai percebendo, quando você vê, cadê o tempo? O tempo não volta, o tempo não tem uma feira que eu chego lá e falo: ah, por favor, tem como você ver 5 horas pra mim que eu perdi no dia de hoje? Não tem como, gente. Faça o mais importante, aquilo que você percebe e vê que deve ser a sua prioridade. Faça. Faça no início do dia, mas faça primeiro, faça logo. Faça o que tem que ser feito. E aí sim, você vai fazendo, seja na sua lista material ou na sua lista mental, para você seguir e não burlar e não se tapear, dizendo: ah, depois eu faço, só que você reconhece e sabe que aquilo é importante. Faça o que tem que ser feito e depois você vai deitar tranquilo, sabendo que o que tinha para fazer naquele dia você fez e você não perdeu tempo. Você percebeu que o tempo fluiu melhor, porque você teve prioridades, você colocou o foco, você foi mais disciplinado. E isso é com o tempo, não é assim do dia para a noite que você vai melhorar mais. O primeiro passo é a consciência, trazer a sua consciência, se você é essa pessoa que você precisa melhorar. Esse é o primeiro passo. E aí sim, você vai começar a traçar na sua mente, ou de preferência num papel, aquilo que é mais importante, do mais importante pro menos. E lembre-se, não pule. Deixa a curtida aí se você gostou. Comenta se isso já aconteceu com você. Você perdeu um tempo precioso, às vezes distraído com alguma coisa. E você percebeu o quanto é precioso aquele tempo que você perdeu e ele não vai voltar mais, mas que você pode mudar de hoje em diante. E você pode fazer diferente. Compartilha aí com quem você acredita que tá às vezes perdendo tempo, ou tá fazendo ao contrário, tá conseguindo otimizar o seu tempo, tá conseguindo fazer com que ele flua melhor, e aí essa pessoa provavelmente vai se identificar nesse vídeo também. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima.